Muito bem, nós vamos agradecer a Deus nessa manhã mais uma vez, porque é pela graça de Deus que nós estamos aqui, nós reconhecemos isso. Nós somos alfabetizados para entender esta grande verdade, é pela graça do Senhor que nós estamos aqui nesta manhã de domingo. E nós vamos falar agora sobre uma passagem que o título dela é O Dia da Visitação. E nós vamos nos basear aqui em Lucas, no capítulo 12, os versículos 1, vamos ler aqui até o versículo 3. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Veja que coisa bacana, hein? Jesus começou a dizer aos seus discípulos, eles se atropelavam para ouvir, a palavra de Deus: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Olha só, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E que é a hipocrisia. Agora nós vamos continuar aqui. Dizem: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Tudo o que em trevas disserdes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados será apregoado. Nós queremos ver mais alguns versículos aqui, também em Lucas. Diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses ao menos neste teu dia o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão por todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes, porque não reconheceste o tempo, o dia da tua visitação. Bem, nesse primeiro contexto, nós vemos ali as pessoas se atropelando, para ouvir a palavra de Deus, e que nem sempre era compreendida. Ele falou ali para cautelar, ou seja, ter cuidado com o fermento de Herodes, esse que nós temos lido aqui, que o bichinho comeu ele ali no trono, na primeira ministração. E esse é Herodes, é um dos Herodes, porque esse era um título que passava de homem para homem, como Faraós, enfim, César, essa coisa toda. Agora, ali ele diz assim de algo sigiloso, que a pessoa fala. Ele diz assim: olha, pode ficar tranquilos, fiquem bem certos que essas coisas que foi falado ao pé do ouvido vai ser pregado nos eirados. Ou seja, vai ser revelado segredos, vai ser revelado coisas escondidas que ninguém sabe, vai ser revelado. E olha, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que Deus julgará, irmão, o segredo dos homens, segundo o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. Deus vai julgar o segredo. Olha, sabe o código militar? Sabe esses exércitos bem organizados e bem, que tem esses códigos militares que jamais, tem só pessoas de elite, algumas pessoas que sabem. Deus vai julgar a tudo isso.
e conhece a todas essas coisas. Agora, quando ele estava adentrando Jerusalém, diz assim a palavra de Deus: vendo a cidade, chorou sobre ela. Muitas coisas as pessoas não compreendem. Pastor, não é um momento de animosidade, de alegria? Não conta o Evangelho que nessa entrada aqui, quando ele estava entrando em Jerusalém, triunfalmente, as pessoas cortavam galho de palmeiras, jogavam ali, e estendia as roupas ali, e colocou ele sobre um burrinho, e ele entrou montado naquele jumentinho. Ali naquela cidade, as pessoas estavam muito felizes e alegres, e parece que as pessoas diziam assim: cala os teus discípulos, faça com que os teus discípulos se calem. E ele disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês não têm nenhuma visão, vocês não estão tendo nenhum discernimento. Se esses meus discípulos, se esses meus servos se calarem, as próprias pedras clamarão, as próprias pedras vão fazer o trabalho de clamar por eles, eles não vão calar. Mas quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Diz assim a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas estavam vendo o momento, elas estavam vendo aquela animosidade, elas estavam vendo aquele momento, elas estavam vivendo aquilo, o agora, o já. O que eu consigo ver é uma alegria muito grande. Agora eu estou vendo, mudou. Agora eu estou vendo Jesus chorando. Não são muitas vezes na Bíblia que lemos de Jesus Cristo ter quebrantado e chorado. Lá no Getsemane ele chorou, a Bíblia diz em Hebreus que ele chorou ali, junto aos pés das oliveiras. Mas pela ocasião da morte de Lázaro, conta que ele também chorou. Mas esse aqui é um momento diferente, porque se trata de uma cidade, se trata de milhares de vidas em Jerusalém. Nós estamos falando da destruição de Jerusalém. Quando ia chegando e vendo a cidade, quando ele colocou as suas pupilas naquela cidade, chorou sobre ela, e dizendo: vocês não estão compreendendo, vocês não têm a capacidade nesse momento de compreender. Se tu conhecesses ao menos nesse teu dia o que à tua paz pertence, se vocês entendessem o que é que vai te trazer a paz, o que traz de fato a paz para vocês. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. Eles não estavam percebendo a multidão alegre, e me parece ser a única vez que Jesus Cristo aceitou aquela alegria, aquele alvoroço, aquela animosidade toda. Ele aceitou aquilo. Em outras ocasiões ele manda parar, mas nessa ocasião ele aceitou bem esta manifestação das pessoas. Mas tinha algo ali que estava oculto aos olhos daquelas pessoas. Eles não podiam discernir, eles não podiam compreender o que estava por vir. Ele estava andando com os apóstolos em Jerusalém e vendo alguns prédios, blocos ali, construções, o templo. Os apóstolos chamaram a atenção dele para a beleza da construção. Senhor, veja a beleza dessa construção. Mestre, olha quantas pedras, que pedras. Ele diz assim: vocês estão vendo o momento agora, mas eu vou liberar uma palavra, e não é uma profecia negativa, não, é o que vai acontecer normalmente, naturalmente, porque eu estou vendo o futuro
Porque o profeta Isaías diz assim, queridos, que o Senhor conhece o fim desde o princípio. Ele viu aquela cidade sendo destruída, o próprio templo de Deus sendo queimado, e alguém meteu a picareta no lastro do templo e arrancou aquilo tudo. Porque estava escrito no profeta que essas coisas aconteceriam. Ele diz: não vai ficar aqui, Pedro, Tiago, João, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja tirada do lugar, derrubada e feito um montão de entulhos. Agora ele diz: estas coisas estão encobertas aos teus olhos. Dias virão em que sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Eu quero, antes de falar sobre o dia da visitação, o Senhor Jesus tendo uma visão futurista, um discernimento do futuro. Ele está dizendo: olha, vai acontecer coisas que vocês não compreendem, que isso está encoberto agora aos teus olhos, mas os meus olhos são os olhos de Deus. Jesus Cristo é Deus bendito eternamente, Ele vê o futuro, Ele adentra o futuro, Ele mete as suas pupilas, coloca as suas pupilas no futuro e desvenda todo o futuro da eternidade. Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder. Não tem futuro para Ele. Ele é onisciente. Se Ele é onisciente, se Ele é onipresente, se Ele é onipotente, Ele está no passado, está no presente aqui conosco, aqui na Maná, nesse momento, numa escola dominical no domingo, e está no futuro também. Mas ele lembra assim a questão dos apóstolos, a questão da igreja. Tanto o passado quanto o presente, o futuro é presente para ele. Tudo é presente, tudo é luz. As próprias trevas são luz aos olhos de Deus, diz assim o Espírito Santo. Mas ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. O Espírito Santo, meu Pai, envia lideranças, meu Pai envia profetas verdadeiros, vocês matam, vocês apedrejam os profetas que Deus levantou, profetas verdadeiros, porque se são falsos profetas, Ele não levantaria e não sairia na defesa. Mas Ele diz: quantas vezes quis eu ajuntar-te, abrigar-te debaixo das minhas asas, como a galinha abriga, ajunta os seus pintainhos. E tu é pessoal, querido. Ele fala de Jerusalém, mas ele fala tu, não é exatamente tu, Jerusalém, não é tu, é pessoal. E tu não quiseste. O Espírito Santo diz: quis eu proteger-te, acolher-te, livrar-te da morte. Quis eu. Deus quer livrar você, amado. Você que está nos ouvindo em qualquer lugar, você vê esse vídeo agora, nos ouve em qualquer lugar há algum tempo, talvez no final do ano, eu não sei. Nós estamos em abril, mas você de repente, pelo Espírito Santo, detecta isso aí, acessa, o Espírito Santo leva você a ver isso, a ouvir isso. Deus quer o seu bem, Deus quer te livrar da morte, Deus quer levar a sua alma para o céu, porque se tem alguma coisa de valor em você, é a sua alma. E diz o escrito de Salomão, a sabedoria, diz assim que a alma do homem é a lâmpada de Deus. A alma do homem, só isso tem valor, é a lâmpada aos olhos do Senhor. Agora, ele diz aqui alguma coisa de não reconhecer
porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Isso é uma ofensa ao Espírito Santo do Senhor. Isso é uma ofensa a Deus. Quando a pessoa, ela tem toda a chance de se redimir, de se consertar, de ser salva, de ir para o céu junto conosco, a igreja do Senhor. Esse reino de sacerdotes reais, esse reino de sacerdotes santos, essa pessoa tem a chance real de ir conosco para o céu. Mas ela não conhece, ela não reconhece, ela não atenta para o dia da visitação. Deus está visitando vocês agora, através dessa ministração no YouTube, do pastor Silas José, da minha esposa pastora Almerita, da igreja Maná. Isso é a visitação de Deus, isso é o visitar de Deus à sua tenda, querido. É Deus visitando a sua casa, a sua família, dando uma chance a mais. Você já teve muitas, não é verdade? Mas essa é mais uma chance, antes que você desça a sepultura e a sua alma se perca definitivamente no abismo. Ele está te dando mais uma chance, está dando uma chance para todos nós, para me ministrar, para falar, porque se o profeta não falar, o sangue dessa pessoa será cobrado da minha mão, não havendo arrependimento. Mas se o profeta falar e haver arrependimento, o sangue dessa pessoa não será cobrado das minhas mãos. O sangue dessas pessoas não serão cobrados das nossas mãos, diz assim o Espírito Santo de Deus. Mas isso vocês não conseguem compreender, porque vocês não conhecem que Deus os está visitando. Creia, Deus está te visitando nesta manhã. Aleluia. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Porque se reconhecer é a tua salvação, porque não vai visitar toda a vida eternamente. Essa visitação vai ter um fim. Essa visitação vai ter um limite. Aqui teve um limite. Você não conheceu no passado. Você não reconheceu no passado que Deus estava visitando, querendo livrar você. Você não reconheceu e incorreu na morte, na destruição, na tragédia. E eu quero falar mais um. Temos tempo ainda, né, pastora? Temos tempo, né? Eu quero falar mais um. E todo louvor e toda glória e toda adoração seja dada a Deus e ao seu Cristo. Uma mulher estava caminhando para o cemitério para sepultar o filho. Veja esse momento. Uma mãe, uma viúva ali de Naim, caminhando para o cemitério, já estava tudo direcionado, aquele cortejo fúnebre, aquela coisa, e pranteadores ali, e eles estavam indo para o cemitério, a cova já estava aberta, a sepultura já estava lá aberta, e diz o Espírito Santo que a sepultura nunca diz basta, ele iria ser engolido ali pela sepultura, coloca a terra por cima e acabou. E a mãe ficaria com a dor eterna, com a mágoa, a mãe ficaria com o luto. Mas quando ele está caminhando ali, era uma viúva, não tinha marido, agora perde o filho. Essa mulher agora não tem nada, porque já não tinha marido, agora não tem o filho que cuidava dela, que era o seu assistente, que era o seu braço direito, que provia as coisas para a casa ali, para a família. Aquele rapaz está eu creio que um adolescente, ele está no caixão. E Jesus para aquela multidão, para aquilo tudo, para aquele cortejo fúnebre, toca naquele caixão, ressuscita o menino. O menino senta, diz assim a palavra de Deus. O Espírito Santo diz que ele disparou a falar, ou seja, ele ressuscitou normal, disparou a falar, tinha algo dentro dele, ele disparou a falar. Jesus entrega o filho para a mãe. O cortejo que estava arrumando a porta do cemitério estava aberta e também a sepultura. Aquilo dá um giro, sabe, uma curva de 90 graus e volta para a cidade novamente. A mãe volta com o filho vivo. Imagina a alegria dessa mãe. Imagina a alegria desse povo de ver esse grande milagre, essa coisa maravilhosa que só o nosso Deus poderia efetuar naquele momento ali. Porque se fosse da alçada de Pedro, Pedro teria ressuscitado. Ele ressuscitou também. Pedro tinha essa capacidade de ressuscitar pessoas.
Jesus ressuscitou, Pedro ressuscitou, alguns profetas, Eliseu, ressuscitaram, Paulo ressuscitou, esses apóstolos tinham esse poder, mas aquilo ali era da alçada de Cristo. E quando houve aquela ressurreição ali, daquele menino, o povo entendeu. Aquele pequeno cortejo fúnebre entendeu, queridos. Eles entenderam o que uma cidade toda não conseguiu compreender. Porque ele diz, porque não reconheceste, você não teve a capacidade de discernir, Jerusalém, o tempo, o dia da tua visitação. Porque ele iria entrar lá, ser rejeitado, preso, julgado ali, condenado e crucificado, morto. E ao terceiro dia, ele ressuscitou contra o Espírito Santo do Senhor. Aquele povo, quando viu aquele acontecimento maravilhoso, sobrenatural, tremendo, eles disseram, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Olha só que coisa maravilhosa, glória a Deus, aleluia. Um grande profeta se levantou entre nós, até então não tínhamos, mas agora é a nossa vez, é a vez desse profeta visitar esse povo, alguns que vão ser beneficiados pelos seus milagres sobrenaturais, maravilhosos, tremendos, pelas suas maravilhas, pelos seus prodígios. Pequeno cortejo, pequena multidão reconheceu o dia da visitação. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, porque nos feitos de Jesus era Deus visitando o povo e realizando obras sobrenaturais. Mas realiza por você também, pastor. Viu, minha pastora? Realiza pela senhora também, porque diz que nós faríamos obras semelhantes, até maiores, né? Diz o Espírito Santo do Senhor, se tivermos uma vida centrada na vontade do Senhor, uma vida no centro da vontade de Deus. Você também pode fazer isso, porque é assim que a Bíblia explica. Então, na verdade, o que Jerusalém não conseguiu, pequeno cortejo fúnebre conseguiu, e louvou a Deus, e glorificou. Eu fico encantado com o que Deus viu, aquele louvor, aquela adoração. Ele recebeu tudo aquilo lá com um sorriso no rosto, porque dizia do Filho, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Sabe o mal das pessoas, de muitas? E sabe o mal de pessoas que vão para o inferno, com certeza, já estão condenados, como diz no Evangelho? É não conhecer o tempo da visitação. O Brasil tem pastores sérios, não muitos, mas o Brasil tem pastores sérios, tem pastoras sérias, pessoas que estão pregando o Evangelho realmente, o Evangelho do Senhor. Então você, povo brasileiro, meu povo, não terá nenhuma desculpa na presença de Deus, porque Deus tem visitado maciçamente o Brasil, para que o povo possa conhecer o dia da visitação. Quem chegar na presença do Senhor desprevenido e for lançado no abismo, não terá uma desculpa. Até o Evangelho diz que ficará de boca fechada, né? O Evangelho fala isso, que a pessoa emudeceu, aquele homem lá com vestes estranhas, lá na parábola, ele emudeceu e foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Nós oramos, nós liberamos uma palavra profética para que você possa reconhecer o dia, o tempo da sua visitação. Um grande profeta, temos sim profetas verdadeiros no Brasil, glória a Deus. Temos sim profetisas verdadeiras no Brasil, glória a Deus. E essas pessoas pregam o Evangelho do Senhor, que o tema é Jesus, que o Espírito é o Espírito Santo, e que não é outro Evangelho, mas é o Evangelho da cruz. Então reconheça, você tem que reconhecer que Deus está visitando o seu povo. Reconheça, porque é feliz, tão feliz. Somente as pessoas que reconheceram o dia da visitação serão felizes e felizes eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus.